Olá, terceiro ano. A gente vai agora dar início à sexta aula de vocês de Sociologia, né, que vai abranger o módulo 6 da apostila de vocês, que inicia na página 28 da apostila, ok? Gente, todas as outras classes e disciplinas, a filosofia no caso, já estão na sétima aula. Mas eu gostaria de lembrá-los que a quinta aula de vocês teve parte 1 e parte 2 por ter um conteúdo extenso, tá? A quinta aula de Sociologia. Então, vocês na Sociologia ainda estão na aula 6, tá? A quinta teve duas partes, que ocupou a posição da sexta aula nas outras classes e nas outras disciplinas. E agora, quando está todo mundo tendo a sétima aula de alguma coisa, inclusive vocês a sétima aula de filosofia no terceiro ano médio, Sociologia está na sexta aula. E também é um módulo extenso, tá? Mas a gente vai tentar resumir numa aula só. Gente, a gente vai falar sobre segurança alimentar e nutricional. A tecla SAM, a sigla SAM, né? Segurança alimentar e nutricional, ok? Para a gente iniciar esse assunto, iniciar essa abordagem, a gente tem que definir três conceitos que costumam ser confundidos, costumam ser vistos como sinônimos, porém têm significados totalmente diferentes, tá? O primeiro deles é a fome. Gente, a fome tem a ver com a insegurança alimentar, tá? Assim, a gente não, o indivíduo que tem insegurança alimentar, ele não tem certeza se ele vai conseguir consumir os elementos necessários para saciar a fome dele. A fome tem duas classificações gerais, tá? A fome instantânea, a fome absurda, né? A fome momentânea, que é aquela situação de muita fome, porque o indivíduo ficou tempo sem comer e ele precisa se alimentar, né? Tá com fome naquele momento. Esse fator, esse lado da fome a gente nem vai analisar, certo? Nós vamos pensar na fome crônica, na ingestão de níveis abaixo do necessário para suprir as necessidades do corpo do indivíduo, né? Para que ele possa ter energia o suficiente para desempenhar as tarefas dele. É a fome crônica, que acontece repetidas vezes, né? Que acontece em períodos longos. Muito bem, gente. Aí agora a gente vai definir nutrição. Por que a gente vai... Eu vou definir primeiro a nutrição para a gente depois pensar em subnutrição. Porque, gente, quando eu falo em subnutrição, eu estou próximo da desnutrição, certo? Eu falo em subnutrição, está abaixo da nutrição ideal, e aí vem o estado de desnutrição, né? Muito bem, gente. A nutrição, por definição, é um composto de vários componentes, né? É um conjunto de componentes que são necessários e primordiais, são extremamente necessários para que o corpo do indivíduo, nosso corpo, consiga obter os componentes necessários, né? Os sais minerais, os nutrientes, as gorduras e os sais minerais eu já falei, né? Enfim, toda aquela coisa de nutricionista que eu não sei definir direitinho. A nutrição, ela é definida por uma quantidade básica que seria a nutrição balanceada, certo? A subnutrição
seria quando quando algum desses componentes, algum desses itens do conjunto definido como necessário por faixa etária, por sexo, enfim, por prática, né, ou atlética, ou prática de trabalho pesado, enfim. Cada indivíduo tem uma necessidade nutricional diferente, né? Principalmente os grupos, né? Os grupos de indivíduos, assim, de acordo com a função que eles exercem, a idade e o sexo. Então, existem certos parâmetros definidos para a nutrição. A subnutrição significa que os indivíduos desses grupos estão ingerindo, eu não estou falando em quantidade de comida, tá? Eu estou falando em quantidade de nutrientes, qualidade, né? Um estudo qualitativo. Estão ingerindo quantidades abaixo do recomendado para aquele grupo. Percebe? Por exemplo, o atleta ele tem que... eu vou fazer um exemplo bizarro novamente, que eu sou professor de filosofia, eu não tenho a menor noção de nutrição, tanto que eu estou acima do peso. Gente, vamos supor o atleta, né, aquele cara que... Jogador de futebol, vamos resumir. Um jogador profissional de futebol, essa patota aí do São Paulo Futebol Clube que estuda aí no Objetivo. Então a nutricionista do clube, pela faixa etária, né, sub-20, profissional, semi-profissional, dentinho de leite, enfim. Também não sei disso exatamente como é que é a divisão da patota. A nutricionista fixa em 1.000 calorias por refeição, sendo que dessas 1.000 calorias, 300 calorias tem que ser de gordura, vai. Sei lá, vou chutar. E as outras 700 calorias tem que ser originárias Cara, agora eu não sei. O que tem no feijão e arroz, 300 300 calorias que vem da mistura, que vem da carne, enfim, de proteína, né? A carne tem proteína. E outras 700 calorias que vem do arroz, feijão, da salada, enfim. O resto das coisas, né? De batata ou verdura, enfim. E esse cidadão... Vamos supor, um dos jogadores lá, que tem que comer 1.000 calorias por refeição. Ele come errado. Ele ingere 500 calorias de proteína e 500 do resto ali. Eu não sei se é aminoácido, se é açúcar, como é que é qual é o componente fornecido pelos outros alimentos, tá? Então, a dieta dele está desbalanceada. Ele estará subnutrido nesses outros componentes, né? O arroz, feijão, a verdura, a batata, enfim. E terá muita proteína. Então, é necessário ajustar a dieta dele. Mas ele está subnutrido nesses outros componentes. Como é que é? Não é aminoácido. Eu estou tentando lembrar. Carboidrato. Lembrei, carboidrato. Não sei também se todos são carboidrato. Eu acho que carboidrato é parte desse conjunto de alimentos que eu falei. Agora, o que é desnutrição? Desnutrição é quando o cara pratica isso durante muito tempo, né? Uma dieta desbalanceada, ou nenhuma dieta, come mal, passa fome crônica. Lembra que a gente acabou de definir? Todo santo dia ele tem fome e ele não come o suficiente para saciar a fome dele. E passa a estar desnutrido naquele componente da recomendação nutricional. Gente, outros fatores também não é só dieta desbalanceada. Também tem doenças que não permitem que o corpo absorva dos alimentos a quantidade correta de nutrientes. Enfim, N razões para que haja desnutrição. E a fome e a pobreza, né? A fome a gente definiu, a nutrição, a desnutrição a gente definiu agora, e a pobreza. Gente,
A pobreza ela será definida fixando-se uma linha de... Eu vi aqui uma pesquisa da OMS, Organização Mundial da Saúde, eu acho, que o indivíduo que estiver com uma renda abaixo de 5,5 dólares diários, olha, veja só, essa linha dividirá a pobreza a linha da pobreza. Será a divisão entre os indivíduos que estão abaixo da linha da pobreza e acima da linha da pobreza. Olha só, uma divisão de 5,5 dólares diários de rendimento por indivíduo. Gente, aqui no Brasil, a gente... E o que seria, né, esses 5 dólares e 50 por dia, né, de renda? Seria o suficiente, segundo essas instituições, para o indivíduo manter os recursos básicos de sustentação dele. Assim, exercer a manutenção mínima da existência dele, como alimentação, vestuário, locomoção, educação, acesso à saúde e aos outros equipamentos públicos, né, ao bem-estar social, enfim. Veja, gente, no Brasil nós temos muitas pessoas abaixo da linha da pobreza, um grande percentual de pessoas abaixo da linha da pobreza. Inclusive, agora neste momento da nossa aula, eu vou pedir para que vocês examinem a página 29 inteira, que só tem gráfico, né? Tem um pedacinho de parágrafo aqui, mas não diz nada. Eu quero que vocês examinem os gráficos e encontrem 2 problemas matemáticos nesses gráficos. E, lógico, coloquem numa folha à parte e entreguem na coordenação como atividade de sociologia. Olha, a resposta seria a seguinte: encontrei no gráfico tal, enfim, você vai explicar aonde você encontrou o problema, certo? Os problemas matemáticos. Qual foi o gráfico e qual foi o problema matemático que você encontrou, certo? Atividade da 6ª aula de Sociologia, para o 3º ano. Então, gente, aqui a gente tem, para finalizar essa primeira parte, aqui antes dos gráficos, o que eu posso dizer? Que a sociedade brasileira tem muito problema, assim, uma porcentagem muito alta de indivíduos, né, de uma porcentagem muito alta da população com problemas de pobreza, fome e subnutrição e desnutrição. E a gente sabe muito bem que esses problemas estão interligados. Agora, passando para a segunda parte da nossa aula. Gente, o indivíduo ele estando abaixo da linha da pobreza, ele tem problemas para adquirir alimentos, correto? E não só a fome, não só a pobreza causará fome, a pobreza causará desnutrição. E nem só a pobreza causa desnutrição. Veja, a desnutrição ou a subnutrição, ela pode causar problemas como obesidade e sobrepeso, certo? E não assim sem vergonhice como a minha, de pressa, de comer sanduíche, comer cacareco por carritos, porque tem que correr de um lado para o outro, enfim. É porque não tem condição de adquirir alimentação de qualidade. Não tem condição de comer bem, de se alimentar com qualidade, com uma dieta balanceada. Então, eu às vezes como porcaritos no carro, né, aquele saquinho de Doritos, ou Cheetos, ou Sanduba, salgadinho, enfim, porque, né, fico correndo de um lado para o outro. Então, por mais que eu faça exercício, por mais que eu tente queimar calorias, eu estou com sobrepeso, mas não
um sobrepeso de comer excessivamente. Não é isso, é comer mal. É comer com qualidade inferior à qualidade recomendada. Por exemplo, eu tinha que comer mais verdura, tinha que comer comidinha, parar, tal, comer comidinha. Não, vou direto no porcaritos, vou direto no salgadinho, para matar a fome rapidinho e voar. Só que esse é um problema que afeta a mim, que graças a Deus teria condição de consumir o necessário, em qualidade. Só não faço isso porque sou sem vergonha e estou sempre correndo. Porém, quem está abaixo da linha da pobreza pode ter problema também para satisfazer a fome. E aí vai estar incluído naquela faixa da população que passa fome crônica, ou seja, sempre. Ou ainda não dispõe do dinheiro necessário para adquirir comida de qualidade. Então acaba se alimentando de qualquer jeito por simples falta de recurso e acaba também, mesmo estando bem aparentemente, está em estado de sobrepeso ou de obesidade. Por quê? Porque se alimenta mal, não come o alimento com qualidade, nas recomendações nutricionais, né? Uma qualidade que atinja as recomendações nutricionais. Gente, ainda nesse assunto pobreza, fome e desnutrição, nós precisamos agora, principalmente, gente, acho que é o principal assunto a ser gravado por nós, a ser pensado por nós como causas, as principais causas desses 3 problemas, né? A pobreza, a fome e a desnutrição afetarem tanto o povo brasileiro, né? O povo que está no Brasil, que é considerado por muitos um país, não um país pobre, um país com muitos pobres, pois a divisão de renda é muito grande. A diferença, né, a diversidade de renda é muito grande. Então é um país onde nós vemos muita diferença de renda, muita discrepância de renda, uns com muito dinheiro, outros com muito pouco dinheiro. Certo? Então essa é a grande diferença da distribuição da renda. Uma outra coisa, gente, os preços dos alimentos, certo? Por que as pessoas no Brasil têm dificuldade de adquirir, de comprar alimentos de qualidade? Porque o alimento de qualidade, aqueles alimentos que fornecem aquela quantidade de nutrientes recomendados para que haja uma nutrição, são caros. Estão acima do preço. Assim, não é que estão acima do preço, né? Não existe um preço pré-definido, não tem um negócio assim tabelado. Porém, veja, é muito caro. Gente, pensa bem. Vamos agora quebrar isso em miúdos, né? Vamos pegar esse problema maior, que é o preço do alimento, e vamos chegar em problemas menores, para a gente poder entender. Bem, lembra desse método? Espero que vocês lembrem. Gente, a maior concentração de áreas cultiváveis no Brasil está destinada para... Eu vou dizer, porque é aula, né? Não posso ouvir vocês falando como eu faço em classe. Monoculturas, né? Cultivo de um só vegetal, praticada em latifúndios, que são grandes trechos de terra, né? São fazendas muito grandes, são territórios enormes,
para a finalidade de exportação. Por quê? Porque a força econômica do Brasil está na exportação de commodities, ou seja, produtos que são exportados em quantidade para processamento em países que têm mais tecnologia de processamento. Porque a nossa tecnologia, devido à extensão do país, do Brasil, a nossa tecnologia e a tecnologia que nós importamos, ela está direcionada para onde? Para a indústria? Para automação dessas lavouras gigantes, monoculturas nos latifúndios. Então, pensa, vamos fazer um exemplo, também um exemplo crasso, porque eu não manjo muito disso aí. Deveria, né? Mas não me interesso muito, assim, eu não vou pesquisar. Talvez o professor de geografia de vocês consiga melhorar essa explicação. Professor ou professora de geografia. Vamos supor que as fazendas enormes cultivem soja para ser vendida para o mercado exterior, tipo, mandar para a Europa, para a China, sei lá, para a União Soviética, né, a parte oriental da Europa, para os Estados Unidos, enfim. Naquela fazenda enorme, só se cultiva soja. Não tem produção de tomate para fazer salada, que entra na dieta balanceada. Não tem produção de alface. Não tem produção de feijão, de arroz. Bom, enfim, para resumir, o problema maior, a causa dos alimentos com qualidade, né, uma dieta balanceada, a dieta balanceada está tão cara, estar inacessível para o pessoal que está abaixo da linha da pobreza, o custo de vida brasileiro ser tão alto, é também a tradição de monoculturas realizadas em latifúndios, né, em áreas muito grandes, para exportação. Ou seja, a agricultura familiar, aquela diversidade de produção, ela está muito reduzida. Tanto que todos aqueles agricultores que praticavam essa agricultura familiar acabaram por migrar para as cidades e sobrecarregar aqueles problemas todos que a gente viu quando a gente viu urbanização. Né? Então, veja, uma das raízes do problema fome, né, do problema falta de recursos para aquisição de alimentos de qualidade. Vamos lá, vamos agora num outro problema, quebradinho também, um problema menor. Gente, de onde vem essa tradição de latifúndio monocultor? Vamos lá, gente, como vocês não podem responder, eu vou responder. O que vocês acham da colonização? Cana, ciclo do açúcar, café, depois ciclo da borracha. Agora, atualmente, soja, que fabrica N mil coisas no exterior. Né? A soja base para N mil coisas, assim, alimentação à base de soja brasileira, 4 safras por ano. De onde vem isso? Colonização. Tradição latifundiária. As leis que regem as heranças, a distribuição das terras. Tanto que aqui no Brasil, a expressão reforma agrária, virgem santa, causa desespero em todo mundo. Os donos de grandes áreas, os políticos, né, os decisores, aqueles caras que fariam as leis, porque ao mesmo tempo também são às vezes agricultores de propriedades enormes, ou não podem ferir aquela fatia, não podem dividir uma terra grande, porque aquela terra grande de propriedade do fulano exporta
500 milhões de toneladas de soja e manda um dinheiro para o cofre público, né? Assim, incomensurável. Então pense, são problemas delicados. Fora tudo isso, nós temos as crises econômicas, né? Fora só tudo isso que eu falei, temos só a crise econômica, que é mundial devido à globalização, a automação cada vez maior e o aumento da população cada vez maior, e uma crise mundial que espreme, né, que deixa os governos, deixa as administrações públicas sem espaço para se movimentar, sem condição de resolver um problema sem criar outro. Então, gente, essa história da segurança alimentar e nutricional é uma questão muito séria e muito atual. Na apostila, no módulo 6 de vocês, que começa na página 28, não esqueçam daquela atividade, que é apontar os 2 erros matemáticos da página 29. Não esqueçam, porque eu vou recolher essa atividade, vou avaliar para formar o conceito bimestral de vocês. Tem muitos detalhes, certo? Muitas observações aqui. E tem um quadro aqui na página 32, olha, com fatores históricos, tecnológicos, econômicos, culturais e políticos, que seriam razões para um subdesenvolvimento, né, que inclui renda, acesso ao emprego, acesso a serviços públicos. Então, assim, também recomendo que vocês leiam e entendam esses motivos, esses fatores desse quadro, tá? A gente vai fazer um apanhado geral agora desses fatores. Eu vou até ler porque isso aqui é uma coisa muito, muito legal. Os fatores históricos, ó. Toda sociedade tem uma história que pode ser entendida como a interação entre economia, política e ideologia. Nesse contexto, a fome pode advir de diversos fatores, de diversos fenômenos, como imperialismo, lembra que eu falei para vocês da colonização? O colonialismo, né, a prática de fazendas muito grandes, cultivando açúcar, soja, açúcar, café e depois na sequência a borracha e agora atualmente a soja. O clima, que pode estragar uma colheita, pode estragar um plantio. Mão de obra. Primeiro a mão de obra escrava. E aí, com a abolição da escravatura, pimba. Falta de mão de obra. Aí o começo daquela imigração de europeus, o dever de pagar salário para o agricultor, que acaba por levando o dono das terras, o grande agricultor, o dono da propriedade agrária, a procurar processos de automação para substituir a mão de obra que passou a ser cara. Aí tem êxodo rural, leis de herança, que eu falei para vocês, né? As sucessões das propriedades, das grandes propriedades. Que mais? As guerras que, graças a Deus, não afetaram tanto. E aqui, estamentos sociais. Isso é uma coisa referente a classes sociais, a divisão demográfica, que, né, na minha humilde opinião, também não faz grande diferença aqui no Brasil. Né? Na Índia, sim, onde eles estão divididos por castas, aí é diferente. Aí nós temos aqui fatores tecnológicos e ecológicos, ó, são relacionados às condições materiais e técnicas de produção, tais como recursos naturais, que nós temos bastante, clima, que o nosso clima é razoável, fertilidade do solo, que também são legais. Agora vem o principal, know-how tecnológico. Gente, o know-how tecnológico está sendo agora
fomentado pela Embrapa, né, que é a empresa brasileira de pecuária e agricultura, enfim, mas visando também essa produção para exportação, visando também a agricultura, a monocultura dentro dos latifúndios, que são propriedades imensas, monocultoras, que necessitam de automação. Então esse know-how está sendo desenvolvido agora no Brasil, está sendo melhorado gradativamente no Brasil, mas com essa finalidade de desenvolver a agricultura em grande escala, a agricultura destinada à exportação. Certo? Então o consumo interno que entre aspas, ajudaria na solução da fome, né? Ou da desnutrição, balanceando as dietas, tornando o alimento balanceado de qualidade mais acessível ao povo que está abaixo da linha da pobreza, não ocorre. O que mais que a gente tem aqui? Fatores econômicos, que aí nem precisa falar, né? Principalmente posse ou acesso aos meios de produção. Se a agricultura que está sendo incentivada pelos órgãos estatais é a monocultura extensa, né, de latifúndios para exportação, o acesso aos meios de produção e as relações de propriedade de terras para o agricultor familiar, aquele que teria a condição de produzir uma cultura variada para proporcionar alimentos de qualidade num preço menor, fica inviável também. Aí a gente tem fatores culturais e ideológicos. Olha, isso aqui é um negócio curioso, né? Envolvem fatores relacionados à superestrutura da sociedade, tais como ideologia, religião, opiniões, concepções morais, crenças e hábitos e as leis tradicionais. Gente, os fatores culturais e ideológicos, seria interessante vocês pesquisarem mais, tá? A gente poderia parar agora e falar sobre ideologia, religião, opinião, concepções morais, crenças e hábitos e as leis tradicionais. Porém, não é esse o intuito. A gente está estudando nesse módulo 6 a segurança alimentar e nutricional. Portanto, não devemos nos aprofundar nesses fatores, mas que são interessantes, são. E é mais interessante ainda descobrir por si só a relação deles, dos fatores culturais e ideológicos, com a pobreza, com a subnutrição e com a fome. Isso é extremamente interessante. Vocês vão descobrir coisas assim, sabe, aquela coisa que você descobre e fala, nossa, eu morria e não tinha ideia disso. Porque é uma coisa assim muito sutil, né? Por que esses fatores culturais e ideológicos fazem diferença na distribuição de renda, por exemplo? Gente, é muito interessante isso, hein? E aí a gente cai nos fatores políticos, que eu nem vou falar nada a respeito de fatores políticos, né? Porque olha, eu acho que na aula de filosofia para o terceiro ano eu falei, né? Na 7ª aula de filosofia, que a razão instrumental do político, principalmente do político brasileiro, é o poder. A melhoria da qualidade de vida da população, que é o principal assunto que ele deveria se preocupar, está em segundo plano. Porque o primeiro plano está ocupado pelo poder. A necessidade de se manter no poder. Ou seja, o político, ele aqui no Brasil, principalmente, a principal função dele
depois que ele é eleito, é a reeleição. Depois que o meu problema de reeleição tiver resolvido, aí eu vou pensar em estudar a situação sociopolítica brasileira para poder melhorá-la. Gente, eu espero que a gente tenha conversado de uma forma acessível e espero ter ajudado vocês de alguma forma a entender esses fatores da segurança alimentar e nutricional. Eu espero que todos vocês assistam esse vídeo, pessoal do terceiro ano, e façam aquela atividade que eu pedi, tá? De encontrar os erros matemáticos na página 29. São 2 erros matemáticos. Eu preciso que vocês estudem esses gráficos e percebam aonde estão os erros matemáticos, tá bom? Porque vai matar 2 coelhos com uma cajadada só. Gente, muito obrigado. Bons estudos a todos.